C Sharp Console Application. Professor Anderson Diniz. Módulo. O código integral deste programa está disponível neste site. Aqui no Visual C Sharp 2010 Express, você pode escolher novo projeto, Console Application, clica em OK. Ele já vai criar todo esse código aqui para você. E aqui no meio, após essa chave aqui, nesse trecho aqui você vai colocar o seu código. Nós vamos criar um programa que calcula o módulo. O que seria o módulo? O módulo é o resto da divisão. Por exemplo, se eu quero dividir 5 por 2, então 5 por 2 é igual a 2 e sobra 1. Então o resto dessa divisão seria 1, tá? Então o módulo seria 1. Para criar esse programa, nós vamos precisar das seguintes variáveis: dividendo, divisor, resultado e módulo, tá? Dividendo seria aquele número que fica acima da fração, tá? E o divisor, o número que fica abaixo, tá? Então, por exemplo, se eu quero dividir 5 por 2, o 5 seria o dividendo e o 2 seria o divisor. Essas variáveis vão ser do tipo inteiro, então vou ter que declarar aqui int. Para fazer a leitura de dados que o usuário vai digitar, nós usamos o console writeLine, tá? Que ele exibe uma mensagem na tela. Eu vou pedir para o usuário digite o dividendo, tá? Esse barra N aqui eu estou pulando linhas, tá? Então para cada barra N estou pulando uma linha. Em seguida eu vou dizer que o dividendo é igual a int.parse console.readline, tá? Na verdade é readline. Então aqui nós temos o seguinte: esse valor que o usuário digitar eu vou jogar para dentro de dividendo, tá? E como que eu jogo um valor que o usuário digita para dentro de uma variável? Informando o tipo da variável, né? Int, em seguida parse, né? Ponto parse, e aqui entre parênteses console.readline, tá? Abre parêntese, fecha parêntese e fecha outro parêntese, tá? Ponto e vírgula. Essa linha aqui, ela vai ler o que o usuário digitar, o número que o usuário digitar, tá? Então, depois um processo parecido, eu peço para o usuário digitar o divisor e leio o divisor que o usuário digitar, tá? Vou guardar dentro da variável divisor. Em seguida é só fazer os cálculos. Eu vou dizer que o resultado, né? Aqui eu estou fazendo uma divisão, então o resultado é dividendo dividido por divisor, tá? Então, por exemplo, 5 dividido por 2. Aqui a barra indica divisão, tá? Eu vou jogar o resultado dessa divisão para dentro da variável resultado, tá? Porém, como a variável está declarada como sendo int, né, inteiro, ele não vai considerar, por exemplo, se eu dividir 5 por 2, ele não vai considerar o resultado como sendo 2,5, tá? Ele vai considerar o resultado como sendo 2. Por quê?
Porque quando eu declaro uma variável do tipo int, aqui só cabe números inteiros, tá? Então, se eu jogar para dentro de uma variável do tipo inteiro, por exemplo, o valor 2,5, ele só vai guardar o 2, que é o inteiro. O meio ele vai desprezar, tá? Então o resultado aqui seria 2. E o módulo, que é o resto da divisão, como eu faço? Dividendo, sinal de porcentagem, divisor, tá? Então esse sinal de porcentagem é que faz o cálculo do módulo, tá? Ou seja, o resto da divisão. Em seguida eu vou exibir o resultado dos cálculos na tela. Para exibir, em vez de usar o read line, eu vou usar o write line, tá? Que é escrever uma linha. Aqui é ler uma linha e aqui é escrever uma linha, tá? Vou escrever o seguinte: módulo, tá? Mais a variável, o nome da variável módulo, tá? Vou pegar o valor que vai estar dentro da variável módulo, tá? Que é, no nosso caso seria 1, né? 5 dividido por 2 é igual a 2, sobra 1, tá? E vou exibir junto com o texto módulo, tá? Então aqui eu estou fazendo uma concatenação, tá? O que é uma concatenação? Concatenação é quando eu coloco algo ao lado de algo, tá? Então eu estou colocando aqui um texto ao lado do valor de uma variável, tá? Então eu estou juntando, estou colocando um ao lado do outro. Para concatenar, aqui no C# eu tenho que usar o sinal de mais, tá? Em seguida eu vou escrever uma outra linha, que é uma explicação, pois dividendo, que seria, vamos colocar em números aqui, pois 5 dividido por 2 é igual a 2 e tem o resto 1, tá? Então vocês estão vendo que eu estou fazendo concatenações aqui, estou juntando textos com valores das variáveis, tá? Então sempre que eu vou concatenar, eu tenho que usar o sinal de mais, tá? Essa última linha aqui, console.readKey, tá? Ele fica esperando que você digite uma tecla, que você digite algum caractere, tá? Então, enquanto você não digitar nada, vai ficar lá aparecendo para você o resultado dos nossos cálculos aí, tá? Vai ficar aparecendo essas mensagens. Por que é necessário colocar essa linha? Porque senão ele vai fechar a janela automaticamente, tá? Então, por exemplo, se eu não colocar essa última linha, ele vai abrir essa janela e vai fechar, tá? Então eu não vou conseguir ver os resultados. Agora, se eu colocar essa última linha, ele vai fazer os cálculos, tá? E vai ficar parado aqui, ó. Ele está esperando que eu pressione uma tecla aqui, tá? Então, aquela última linha, essa última linha aqui é necessária para que a gente possa ver se o programa está funcionando, qual é o resultado, tá? Quais foram os cálculos efetuados, porque senão essa janela aqui vai ser fechada automaticamente. Então vocês viram aí, ó, digite o dividendo, eu digitei 5, digite o divisor, eu digitei 2, e aí ele exibiu o resultado, ó, módulo é 1, tá? Pois 5 dividido por 2 é igual a 2 e tem o resto 1, tá? Colocar um acento aqui, ó, módulo, tá? Se você apertar F5, ele executa o programa, tá? Então é sempre assim, ó, digite o dividendo, aí você digita o número e aperta Enter. Digite o divisor, digita outro número e aperta Enter. Aí ele exibe o resultado, tá? Módulo é 1, pois 7 dividido por 3 é igual a 2 e tem o resto 1, tá?
Então, se você quiser também colocar aqui um ponto final, mais uma concatenação, tá? Mais uma concatenação, entre aspas, o texto, o caractere, a palavra que você quer escrever na tela, tá? Sempre entre aspas. Quando se trata de um texto, de um caractere, de uma letra, de uma palavra, tá? Tem que pôr entre aspas. Aqui como é um valor de uma variável, não, aí não coloco entre aspas, tá? Só coloco o nome da variável. Apertar F5 de novo, ele vai executar, então 9, digite o divisor 5, olha lá, módulo 4, pois 9 dividido por 5 é igual a 1 e tem o resto 4.